Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começando agora mais um episódio de Ouça o Agro. Agora, vamos atravessar o Atlântico e mergulhar na agenda estratégica do agro brasileiro na União Europeia. De Roma a Paris, passando pelo coração da União Europeia em Bruxelas, a CNA liderou encontros essenciais para fortalecer o agro brasileiro no mercado internacional. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para detalhar essa missão, que aconteceu entre 25 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025, estou com Suemi Mori, ela que é diretora de Relações Internacionais da CNA. Seja bem-vinda mais uma vez ao Ouça o Agro, Suemi. Obrigada pelo convite, Natália. É sempre bom estar aqui. Suemi, acompanhamos daqui, as notícias de muitas coisas que foram feitas, visitas lá durante essa missão, mas primeiro eu queria que você falasse o porquê dessa missão da CNA, essa missão do agro para a União Europeia. Bom, Natália, a gente já estava há um tempo querendo fazer essa missão. A União Europeia, ela é o segundo principal destino das exportações do agro brasileiro. No final do ano, nós encerramos a fase de negociação do Acordo Mercosul-UE. Nos últimos tempos, a UE tem colocado muitas normas, muitas regulamentações que impactam as nossas exportações para lá. Tem como característica da União Europeia ser um mercado muito regulado e que influencia outros mercados também. No ano passado teve eleição do parlamento, então teve uma mudança no parlamento, uma mudança dos principais nomes também da Comissão Europeia. Então a gente foi nesse momento, por causa disso tudo, a gente falou, agora é o momento, a gente já queria fazer essa missão junto com os representantes da FPA, então foi a senadora Tereza Cristina e Pedro Lupion, porque algumas agendas foram de parlamentares para parlamentares. Então todo esse contexto fez com que esse timing, esse momento para discutir todos esses temas que eu falei agora, foi importante por causa disso. E quais foram os principais objetivos? Foram vários temas, que fizeram parte. Quais foram os principais temas e objetivos da missão? A missão foi em 3 partes, A gente foi a Roma e a agenda principal era uma agenda com FAO. O objetivo era a gente sabe que a FAO é uma organização muito relevante e que ela acaba pautando, e os seus dados, a sua estatística, você como da área de inteligência sabe muito bem disso, os dados da FAO são muito usados, muito referenciados. Então a gente foi lá para ver como é que era esse trabalho e entender como que a gente pode fazer com que os dados da FAO reflitam melhor a nossa realidade. Nós temos uma produção agropecuária diferente, de clima tropical, então alguns indicadores, algumas metodologias não se adequam, não são feitas para nós, então a gente foi lá para discutir isso. Então a gente teve reunião com a divisão de estatística da FAO, então foi muito interessante a gente ver inclusive deficiências nossas aqui no Brasil, porque a FAO, o principal trabalho da FAO é coletar, analisar e disseminar informações, ou seja, os países mandam os dados para lá. Então nós temos também que trabalhar aqui dentro de casa para melhorar a acurácia desses dados que a gente manda, para que o que seja refletido lá, realmente a gente olha e fala, essa é a realidade da produção agropecuária brasileira. Então a primeira agenda foi FAO. A segunda agenda, aí a gente foi para Bruxelas. Em Bruxelas tivemos uma longa, extensa agenda com representantes do Parlamento Europeu. Então, falamos com o Comitê de Comércio Internacional, de Agricultura. Existe inclusive, assim como tem no Brasil ali no Congresso, aqueles grupos de parlamentares que cuidam da relação do Brasil com outro país. Lá também tem um que cuida da relação com o Brasil, Brasil-UE. Então a gente também teve um encontro com eles. Falamos muito, o tema principal sempre foi lá, a questão da legislação antidesmatamento da União Europeia, preocupação muito grande que a gente tem, e o acordo Mercosul-UE. E finalizamos com uma agenda em Paris, focada em OCDE, que é outro organismo também muito importante, que tem uma credibilidade muito grande. Eles têm uma diretoria de agricultura e comércio lá. Então essa aproximação
é para a gente garantir que as informações que saiam da OCDE, as suas diretrizes e até os seus indicadores e estatísticas também reflitam a nossa realidade. Então foi um momento para a gente se aproximar desses organismos internacionais e a gente também fazer uma ação de relacionamento dentro do Parlamento Europeu. Como você disse, tanto a FAO como a OCDE são referências em alguns dados, né? Tem muitos dados de produção, oferta, demanda de outros países, uso de insumos mesmo, fertilizantes defensivos, que a FAO é referência. E a gente vê uma evolução também dos indicadores, das informações, que eles vêm agregando novas bases de dados e isso realmente auxilia os países, a gente ter uma dimensão de onde o Brasil está. Exato. É importante que esse diálogo com eles seja permanente. Então, assim, para além só o envio do dado, a interpretação desse dado e esse engajamento com eles, é importante que ele seja contínuo, né? Então, tem a parte de pecuária também, tem a parte de defensivos, a parte de uso da terra. Vários relacionados indicadores da parte de sustentabilidade. Exatamente. Também. E a referência mundial que é usada, inclusive, na própria... a gente foi falar com a área de meio ambiente também da Comissão Europeia e eles falaram que eles usam os dados da FAO como referência. Então, por isso é tão importante. E com essas organizações internacionais, tanto a atuação da CNA como dos parlamentares, a senadora Tereza Cristina e Pedro Lupion, que estiveram lá, que oportunidades você identifica, na verdade, de ações que agora podem ser iniciadas, né, em 2025, diante dessa aproximação e que o Brasil pode evoluir? Assim, tanto o FAO quanto a OCDE oferecem projetos ou canais para que o setor privado participe. Então, do ponto de vista de CNA, a gente tem que explorar isso agora. Então, por exemplo, a OCDE possui um grupo do setor privado mesmo, que chama Business at OECD. A FAO também tem projetos específicos para a participação do setor privado. Então, agora o que a gente tem que fazer voltando para casa é olhar onde que a gente quer estar, como que a gente quer estar como CNA. Do ponto de vista de governo, né, e aí é muita atuação também da FPA, né, dos representantes que foram, tem uma outra linha de atuação. Então, por exemplo, a FAO conversa majoritariamente com o governo, assim como a OCDE também. Mas vamos falar um pouco de FAO, que eu acho que nesse momento e diante do que a gente viu lá, a gente tem muita coisa para fazer. Então, nós temos que organizar aqui dentro de casa. E essa organização passa muito pelo governo, pela forma como o governo trabalha essas informações, encaminha, se engaja com a FAO, né? Então, acho que tanto o governo quanto o setor privado, né, aí nesse caso, CNA e FPA, junto fazendo essa atuação junto ao governo também, tem um trabalho muito grande, cada um na sua linha de atuação. Então, a FAO fala oficialmente com o governo, mas possui linhas voltadas, canais para o setor privado participar, assim como a OCDE. Em relação à relação com o Parlamento Europeu, já tiveram algumas outras oportunidades, né, de a CNA estar, se comunicar ou mesmo estar presente lá para essa aproximação e construção de relação com o Parlamento. Agora, nesse momento que teve uma prorrogação, né, do prazo, da UDR, enfim, com todas essas questões envolvidas e que é interesse do Brasil, o que você avalia que foi muito valioso estar lá novamente nesse momento? Assim, a gente tem um diálogo constante com representantes da União Europeia, tanto representantes da Comissão, que é o Executivo, quanto do Parlamento Europeu, né? A gente aqui na CNA, a gente já recebeu várias delegações, tanto de Comissão quanto de Parlamento, fomos lá também falar. Porque é bom a gente até explicar essa questão do Parlamento e Comissão, e da Comissão. Né? A Comissão é o Executivo, então a Comissão possui os comissários, então tem o Comissário de Meio Ambiente, que é como se fosse Ministro de Meio Ambiente, Comissário de Agricultura, que é como se fosse Ministro, né, que são as DGs. E tem o Parlamento, que é o Parlamento como a gente tem aqui. A CNA tem um diálogo com os dois, já recebeu aqui, já fomos recebidos lá, mas teve uma diferença, assim, nós nunca fomos na composição de delegação que nós fomos. Então, estar com a senadora e com o deputado Lupion, né, eles são as autoridades máximas políticas representativas do agro brasileiro, é uma interlocução diferente, né? É uma interlocução, primeiro, uma interlocução correta, que é um interlocutor correto, é o parlamentar falando com o parlamentar.
Então tem uma diferença, existem pautas específicas para eles, e até do ponto de vista de reconhecimento, do diálogo, né? Um diálogo mais alto nível e com uma caracterização também política. Então, acho que abrimos muitas portas, temos muitos possíveis encaminhamentos. O que a gente tem que fazer agora é priorizar, né, o que a gente vai fazer, especialmente agora nesse momento, que é o processo que a gente entra no processo de ratificação do Acordo Mercosul e União Europeia, que vai mudar, né, e já está mudando a relação, né, o nível da relação. Eu falo que um acordo comercial, ele muda a relação com que os mercados e os países têm. Então, a gente deixa de ser um país fornecedor como qualquer outro e a gente passa a ser um parceiro preferencial nessa relação. Então, nesse momento é muito importante. Nessa configuração geopolítica toda nova também é muito importante a gente estar próximo e ter esse diálogo. Então, eu acho que a missão foi um começo. A gente abriu muitas portas, levantou várias possibilidades de encaminhamento, voltar para casa agora, priorizar e colocar isso em ação. E teve também uma mudança, né, na composição do parlamento? Do parlamento. Do parlamento E da comissão. Os dois mudaram. O ano passado, né? Isso. E tem uma coisa que só vocês que estiveram lá poderiam trazer e compartilhar, que é o que vocês sentiram dessas novas pessoas que estão lá e de como que foi o recebimento, além desse ponto que você colocou, que é de o parlamento estar com o parlamento, em relação à abertura, à construção conjunta. Não, a receptividade de todos foi muito boa. O que a gente sentiu, eu, por exemplo, da última vez que eu fui, né, a cara do parlamento mudou muito. Então, mudou porque as prioridades da União Europeia mudaram. Então, quando muda as prioridades, você acaba vendo um discurso um pouquinho diferente. Então, por exemplo, a pauta ambiental, que para o parlamento anterior era a primeira pauta, né, assim, continua com a meta do Green Deal, continua com todas aquelas questões, mas tem um discurso diferente, assim. A União Europeia, por exemplo, está muito preocupada com a sua competitividade, com a sua atratividade do ponto de vista comercial e de atração de investimentos, né. Então, assim, o excesso de regulação, tudo isso dá uma afastada e preocupa o peso disso para, por exemplo, a atração de investimentos. Então, a gente percebe uma mudança de priorização e, consequentemente, de discurso, né? Com relação à legislação anti-desmatamento, ouvimos desde parlamentares que são contrários à medida, dizendo que a medida é uma burocracia desnecessária e um excesso de burocracia, inclusive para os próprios agricultores europeus, né? Ouvimos também que, enfim, já está colocado, então o que nós temos hoje a lei está colocada, vai entrar em vigor a partir do ano que vem, do começo do ano que vem, temos um ano para ver como que isso vai ser feito. Houve um compromisso na última rodada de negociações sobre esse tema lá, para que a comissão trabalhe no sentido de simplificação. Então, ela quando fizer a avaliação da medida, que ela trabalhe nesse sentido. Então, acho que essa questão de melhorar o ambiente, fazer com que o arcabouço todo regulatório da União Europeia não prejudique a própria União Europeia, a gente sente isso como uma mudança no tom e no discurso dos interlocutores com que a gente falou lá. Mas o fato é que a medida vai entrar, então a gente tem um ano agora também para o setor privado entender. A gente quer continuar questionando, porque tem pontos que a gente não pode aceitar e a gente continua questionando eles, mesmo que do ponto de vista de mudança, eu vi pouca abertura para a mudança, né? Mas a gente tem um marco importante agora até o primeiro semestre, até junho, julho ali, que é a obrigatoriedade da União Europeia de fazer a classificação dos países. Então, ela precisa fazer essa classificação dos países até esse período. Outra questão importante da FAO, eles disseram para nós que os dados da FAO serão usados como referência para fazer essa classificação. Então, você vê de novo como é importante a gente estar perto da FAO e a gente está fazendo com que a nossa realidade seja refletida nos dados da FAO, porque ela é usada como base, por exemplo, uma coisa tão séria e tão importante como é a classificação dos países. E só para contextualizar essa questão dos dados, a gente aqui, às vezes no núcleo de inteligência mesmo, ou na CNA, tem interesse em conhecer dados de outros países, né? Vamos ver dados de produção, de uso de defensivos, de comércio de fertilizantes, aí vai lá e olha o dado da FAO, identifica como estão os outros países. E agora você deu um exemplo de como é importante que o dado brasileiro também esteja coerente, porque tem outras pessoas tomando decisão
com o uso desse dado. E a gente está falando de questões de uso de área, uso de defensivos, Exatamente. fertilizantes e várias outras questões relacionadas à produção mesmo, crescimento de área. Então, realmente se torna muito importante que tenha um afinamento e uma preocupação e interesse do Brasil em ter uma assertividade, né, no que está sendo fornecido ali para a FAO utilizar, que está sendo para o mundo. E é usado para o bem e para o mal. Então a gente tem que dar mais atenção para essa informação que vai. A FAO não gera dado, né? Ela coleta, analisa e dissemina. Então a gente tem que garantir que a saída desse dado daqui, ela esteja refletindo realmente a nossa produção. Então, quando a gente lê notícias ou mesmo a gente vê ataques à nossa agropecuária, muitas vezes eles usam os dados da FAO e da OCDE e outros organismos internacionais como para justificar, para dizer, olha, de acordo com a FAO. Então, a gente tem que estar lá mesmo para interpretar aquele dado também, né? Então, por exemplo, a gente sempre fala da questão de defensivos e tudo mais. É diferente você comparar um país como o Brasil, que tem até 3 safras, de um outro que tem uma só, da questão do uso. Outra coisa, você comparar a produção de um país que tem clima temperado e tem neve em determinado vários meses do ano, que a gente não tem, a gente é altamente tropical, úmido em algumas regiões. Então, por isso que, além da coleta, o engajamento com esses organismos para a interpretação deles é tão importante. Às vezes não só interpretação, mas também deve ter um espaço para construção ali de detalhamento, né, dentro do que vai ser coletado e fornecido de dados pela FAO. O número só em si, ele não diz tudo, Precisa, né? às vezes, de uma outra variável. Exato. Coloca aqui, então, que aí eu consigo comparar. Exatamente. E aí você colocou as questões de UDR, né? O que a própria União Europeia tem que fazer até o início do semestre. A gente tem, nessa questão toda de comércio global, representação, outras peças, que são as representações diplomáticas. Do Brasil lá, que já são pessoas que ficam lá, né? Então eu queria também entender como que essa missão, se essa missão também teve um objetivo de aproximação ou ação direta com essas representações diplomáticas e como fica aí a atuação deles frente a todos esses temas que foram levados pela missão. Natália, a gente tem a gente tem uma representação diplomática, o Brasil tem uma representação diplomática junto à FAO, então existe uma embaixadora lá que cuida de FAO para nós, que é a Carla. Nós temos também um embaixador na União Europeia, então ele não cuida da relação Brasil-Bélgica, existe outro para isso, que é a relação bilateral, cuida da nossa relação com a União Europeia, então toda essa parte de política comercial, que é a política do bloco, tá lá com ele. E nós temos também um embaixador que cuida de OCDE, que é o embaixador Sarkis. E também temos adidos agrícolas nas 3 representações. Nem sabia que tinham essas pessoas ligadas à FAO, representando o Brasil na FAO, na OCDE. Existe a embaixadora que representa o Brasil à FAO. Então a Carla tem uma adida agrícola do mapa. Então a Fernanda é a adida agrícola. Aí em Bruxelas a gente tem o Glauco e o Newton. E na OCDE a gente tem a Helena. Então a gente tem, além da representação diplomática, que são diplomatas, né, de carreira do Itamaraty, os embaixadores, a gente tem a equipe do mapa, que está lá. Então são eles que estão no dia a dia, são eles que estão, que sabem exatamente, estão fazendo a nossa defesa e a interpretação dessas informações e tudo. Então a missão foi construída com eles. Em todos os lugares onde a gente foi, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um alinhamento com essa equipe que está mais por dentro, que tá mais acompanhando tudo. Que é o Brasil lá, né? Então a gente está aqui fazer defesa de interesses e representação à distância não é simples. Então a gente tem uma equipe muito competente, muito capacitada, que é esse grupo, que é essa dobradinha, né? Que é o Itamaraty mais o mapa, então, que é o embaixador mais a didância agrícola lá, que fazem um trabalho, cada um, por exemplo, a Helena tem um trabalho muito específico de, a OCDE lança muitas diretrizes, né, as guidelines, além de todos os indicadores e tudo, monitoram políticas, por exemplo, de subsídios agrícolas, né? Então a Helena acompanha isso para que aquele dado, aquela recomendação, aquilo quando vai interpretar o dado brasileiro,
ele esteja correto. Então é um trabalho de estar dentro dos comitês e tudo. O trabalho do Nilton e do Glauco, da Didância, da Didância em Bruxelas, tem outro, né? A gente acaba tendo que se defender de muitas acusações, ou ter que entender como que aquela regulação nova que está saindo vai impactar o agro brasileiro e tomar ação com relação a isso, então fazer contato com o MAPA, com o setor privado e tudo. Então é um trabalho um pouco diferente, e o da Fernanda é um pouco parecido com o da Helena. Mas esse é o grupo que está na linha de frente. Então, assim, o nosso exército lá fora são eles, que nos acompanharam em toda a agenda. E o desdobramento do que a gente vai fazer agora também vai ser feito com eles, né? Porque são eles que vão... A gente vai uma vez, 2, 3 no ano no máximo, mas a gente não consegue estar lá. Então, também esse relacionamento e esse engajamento e esse diálogo de trabalho conjunto com essas representações lá é fundamental para que a gente consiga o nosso objetivo. E nesse ponto de se defender, né? Tem o interesse em se defender, então assim, o Brasil, a própria CNA, né, a Diretoria de Relações Internacionais, busca ações proativas, que não seja só de ficar se defendendo contra o que é falado do Brasil, mas ainda tem isso. E assim, de forma geral, o agro, os produtores, muitas vezes se sentem um pouco lesados por ouvir coisas tão pejorativas e que não é da realidade do setor. Então, em relação à imagem do agro, nessa missão, vocês conseguiram perceber alguma coisa de se tem melhorado ou se, na verdade, para algumas áreas está piorando? O que você diria, assim, até dessas idas, né, e relações que tem tido frequentemente, mudança do parlamento? Você acha que tem tido uma construção positiva em relação à imagem do agro? Natália, a questão da imagem do Brasil, né, quando me perguntam se a imagem do Brasil é ruim lá fora, eu sempre falo porque a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, de que parte do mundo que você está falando. Então, aqui a gente está falando de Europa. Se você vai para a Ásia, a imagem do agro é bem diferente e a preocupação deles e as prioridades são diferentes. Quando a gente vai para a Europa, sempre teve uma campanha, né, assim, de uma campanha difamatória do agro brasileiro. Isso é um fato. Como eu falei antes, da mudança das prioridades do parlamento, ele impacta a questão de regulação. Então, a gente pode falar do ponto de vista de regulação ou do ponto de vista de imagem de consumidor comum, o consumidor europeu, né? São duas questões. Quando a gente fala com interlocutores do parlamento, por exemplo, que conhecem o Brasil ou que conhecem um pouco do Brasil, é uma fala. E eles se justificam, inclusive, dizendo que essas regulações vêm de pressão dos consumidores europeus, né? A gente viu no ano passado todo um levante dos agricultores contra as próprias regulações europeias de meio ambiente, que, de acordo com eles, prejudica a sua renda, prejudica a sua dignidade. Então, a imagem do agro brasileiro, ela está toda nesse contexto. O produtor brasileiro, ele tem um papel nisso. A gente que trabalha com relações internacionais e a gente acompanha, né, tudo que sai sobre o agro brasileiro lá fora, muitas vezes essa crítica, essa falsa acusação, ela é feita por brasileiros. Nós mesmos estamos fazendo isso. Então eu acho que cada um de nós tem um papel de defender e falar bem, porque são duas coisas diferentes. Assim, quando alguém fala mal, a gente dizer, olha, não é verdade. Eu acho que cada um de nós temos que ser esse exército dentro de casa também. E tem muito brasileiro no mundo inteiro. E você, quem quer falar mal do agro lá fora, por exemplo, alguma organização, algum grupo que tem interesse, por exemplo, comerciais que queira falar, se ele consegue uma voz brasileira, aquilo dá uma certa credibilidade. Então, nós como brasileiros, nós temos eu acho que a gente tem esse dever de falar o que é a verdade sobre o agro brasileiro, entendeu? Não só quem tá dentro do setor, mas também quem conhece um pouco da agricultura brasileira. Então, eu acho que todos nós temos esse papel de fazer isso. A imagem é construída muitas vezes em cima do que nós mesmos estamos falando. E você falou bem verdade, né? A gente fala, lá fora, qual é a imagem do Brasil? Depende se é no Oriente, no Ocidente, e também depende dentro do país. E assim como no Brasil, né? A gente está falando aqui dentro de casa, dentro do agro. Mas no Brasil a gente também tem várias vozes falando sobre a própria imagem do agro, que pode ser negativa, como você falou.
E aí, Suemi, para fechar, fazendo um link até com o que você colocou sobre a formação, né, de lideranças para que representem o agro, para que representem esses produtores, né, ou mesmo dentro do sistema. É importante a formação dessas vozes, dessas pessoas que consigam defender e falar que não é verdade, expor o que é a realidade, mesmo quando isso é feito por parte dos próprios produtores. E aí, como que a missão, você acredita, pode servir de exemplo para pessoas que querem cada vez mais representar o agro e falar? Porque a gente fala sobre isso também, mas tem muita gente que não sabe por onde fazer, né? Ah, mas como que eu vou representar? Onde que eu vou falar? Tem muita gente interessada em ir para uma reunião de COP, achando que lá ela vai ter como sentar e se posicionar, mas não é o lugar adequado. Então, como você acha que a missão, uma missão como essa, né, de representação, pode servir de exemplo? E alguma outra dica que você daria para essas pessoas que queiram falar em nome do agro lá fora? Assim, eu acho que o agro, a importância da nossa... Cresce cada vez mais a importância do agro ter essa representação lá fora. E ela está casada com o crescimento da importância do agro brasileiro comercialmente lá fora, né? Então, se você olha a nossa participação lá fora, do ponto de vista de exportações, como nós somos primeiro produtor em vários produtos, em várias cadeias, como somos primeiro exportador. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente precisa ter essas vozes, precisa ter esse exército preparado, né? Hoje a gente tem poucas pessoas realmente como porta-vozes lá fora. Eu acho que do ponto de vista profissional, até falando para quem quer trabalhar nessa área, é uma área muito apaixonante e que tem muito espaço, porque ela está crescendo, né? Então, assim, por exemplo, se a gente fala do ponto de vista de adidância agrícola, né? O número de adidos que tinha antes e o número de adidos que tem hoje, que cresce postos cada ano a gente aumenta o número de postos. E ainda são muito poucos, se você pensar que a gente só tem de todos os postos de adidos, só tem 2 lugares que tem 2 adidos, que é a União Europeia e China, todos os outros é uma pessoa só. Então, por exemplo, a gente foi lá na FAO, um trabalho gigantesco para fazer, só tem uma pessoa. E eu acho que quem quer entrar, quem quer fazer isso, tem que se aprofundar um pouco mais. Hoje o discurso, ele acaba sendo um discurso muito superficial. Então é uma crítica pela crítica, é uma crítica de quem escutou e repetiu, sabe? Então, para você conseguir rebater, para você conseguir, tem que ser baseado em ciência, tem que ser baseado em estudo, descer um pouquinho, que eu falo sempre assim na conversa, não fica só na superfície, desce um pouquinho, já que você quer trabalhar com isso, você quer ser mais uma voz a favor do agro brasileiro. O campo é enorme, estamos precisando de pessoas mais engajadas internacionalmente. Nós somos um país muito grande, então a gente é muito voltado para nós mesmos, né? Que aqui também tem muita oportunidade, tem mas muita. Fora a gente vê que cada vez mais cresce relação, relevância. É o caminho, tem muito espaço, recomendo. Legal, Suemi. Bom, e para 2025, a agenda de 2025, tem novas missões previstas ou novas ações que você acha que vale a pena colocar aqui? A gente tem para 2025, agora, né, dessa missão de desdobramento, a gente tem que voltar e fazer aquilo que eu falei, sentar, né? Voltamos essa semana agora, ver o que a gente consegue fazer ainda esse ano, né? Então, essa questão da FAO já tem algumas ações previstas para a gente fazer com a FAO já nesse ano, mesmo do parlamento, entre os parlamentos também, né? Está prevista uma cúpula Brasil para acontecer esse ano, vamos ver se os parlamentos conseguem fazer isso, e uma agenda ligada também ao acordo, né? A processo de ratificação, voltado para o entendimento do como esse acordo vai alterar a vida do produtor. Então, assim, o que eu preciso saber, um produtor de leite? Vai mudar o que na minha vida? Então, a gente tem um planejamento de fazer algumas ações de disseminação, de interpretação do que foi acordado mesmo entre as partes para a vida e traduzir isso para a vida do produtor, né? E tem outros mercados, então China, por exemplo, né? A gente também tem uma agenda para a China esse ano, é o nosso principal mercado, a gente precisa também do ponto de vista de relacionamento institucional estar mais próximo. A gente está na presidência da FARM esse ano, né? Que é a Federação das Associações Rurais do Mercosul, então a CNA está na presidência, representada pelo Dr. Gideão Pereira, que é o presidente da FARSUL. Temos, inclusive essa semana está acontecendo a reunião do CAS, dos ministros de Agricultura amanhã, e ele vai como presidente da FARM, então também tem uma agenda voltada para o Mercosul no âmbito da FARM, tem muita coisa boa para fazer.
Fica o convite aí também para quem quiser saber mais, enviar demandas, procurar a Diretoria de Relações Internacionais. Obrigada, Suemi, mais uma vez pela sua participação, trazer todo esse escopo, né, toda essa experiência de vocês lá fora. E como você disse, tem uma agenda grande ainda pela frente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Estou aqui sempre à disposição, Natália. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, o podcast do Sistema CNA-Senar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.